O teste que nós escolhemos para apresentação é o teste psicológico Casa, Árvore, Pessoa, de técnica projetiva de desenho, HTP. Esse teste ele foi escolhido porque ele trabalha com crianças e nós vamos estar apresentando para vocês qual o funcionamento, como é que ele é feito e qual o parecer favorável através do site da SATEPSI. O que nós queremos primeiro destacar? Primeira coisa, o que é um teste psicológico? Um teste psicológico é um instrumento específico para o uso do psicólogo, para o uso no diagnóstico, prevenção e tratamento das demandas do nosso cliente. Então ele vai servir para fazer com que o cliente tenha a resposta e o respaldo de uma boa qualidade de avaliação. Isso vai ajudar na avaliação do cliente, Seja um teste psicológico aplicado no setor de trabalho, seja um teste aplicado como vocacional ou para descobrir problemas emocionais ou problemas que precisam de um tratamento mais adequado. Então, o teste psicológico ele vai servir para o diagnóstico, prevenção e tratamento das demandas do nosso cliente. O que é um teste projetivo? Um teste projetivo ele é também um instrumento e esse instrumento ele é capaz de examinar os aspectos dinâmicos da personalidade de uma pessoa. Então ele vai servir para interpretar a personalidade da pessoa aplicando o seu resultado às demandas do cliente. Quais demandas são essas? Problemas emocionais, algo que precisa ser tratado, talvez uma verificação dos pais sobre a vida da criança e assim por diante. Então, o teste progressivo ele tem a função de examinar os aspectos dinâmicos da personalidade. Qual o teste que nós escolhemos? Como eu disse, nós escolhemos o teste Casa, Árvore, Pessoa. É uma técnica projetiva de desenho HTP. A sigla HTP vem do inglês House, Tree, People, ou seja, casa, árvore e pessoa. São os desenhos que serão feitos num papel e analisados conforme os parâmetros do teste. Esse teste ele foi criado por John Buck em 1948 para a realidade americana. E ele foi feito inúmeros testes e abordagens até que chegasse ao construto final. Então esse teste é um teste projetivo de personalizado baseado na possibilidade de expressão dos sentimentos através dos desenhos. Alguns cientistas dizem que o desenho é tido como esta externalização primária dos sentimentos humanos, ou seja, os sentimentos humanos podem ser externados primariamente através do desenho. É claro que uma expressão facial ela também externaliza, mas o desenho é uma forma de comunicação concreta dos sentimentos humanos. Então, o teste escolhido nosso é um teste de projeção através de desenhos. As informações do teste são as seguintes. Esse teste Casa, Árvore, Pessoa, ele tem um parecer favorável do SATEPSI. Os autores dele em português, ou seja, tradutores e idealizadores para a realidade brasileira, são Iraí Cristina Bocato Alves, Renato Cury Tardino, a editora, a Vetor Editora. O construto, ou seja, o que é analisado é a personalidade. O público-alvo, crianças a partir de 8 anos de idade até aproximadamente 12 anos de idade. A idade já mostra para normatização, também no mesmo período, de 8 até aproximadamente 12 anos de idade. Menores do que 8 anos, não há um parâmetro para aplicação. Então, ele não é aconselhável a aplicação a crianças menores de 8 anos. A data de aprovação, dia 16 de 1 de 2004, para a versão em português, especialmente para a realidade brasileira, e a validade dele até 16 de 1 de 2024, ou seja, daqui a 3 anos,
esse teste provavelmente perderá sua validade, mas já devem estar sendo feitos novos estudos para que ele continue adequado, né? Como ele deve ser aplicado? De forma individual, conforme o manual especifica. Ele não pode ser aplicado de forma informatizada e nem ao menos corrigido de forma informatizada. Ele precisa obedecer algumas coisas, né? Como observação, nós podemos dizer que os scores, ou seja, os valores obtidos nesse instrumento, são interpretados conforme os critérios estabelecidos no manual. Há uma normatização para isso, para essas interpretações. Portanto, as evidências empíricas da interpretação devem estar representadas junto com os estudos de validade que estão no manual e que vencem no ano de 2024. O que nós avaliamos basicamente nesse teste? Primeiro, as crianças a partir de 8 anos de idade, e aí nós vamos analisar através dos desenhos da casa, da árvore e da figura humana, da pessoa, o presente e a família da criança, o conhecimento pessoal dela, a sua autoimagem e os seus mecanismos de defesa, ou seja, a realidade da criança, a sua convivência de laços familiares, aquilo que ela entende sobre ela, sobre a sua vivência, a autoimagem que ela faz de quem ela é, da sua aparência, se ela gosta de si mesma, se não, e assim por diante, e os mecanismos de defesa que ela criou a partir disso. Então, esses são o que basicamente é avaliado, né? Qual que é a necessidade e importância do manual? Nós podemos dizer que o manual é um instrumento que possibilita ao psicólogo garantir a qualidade do resultado da avaliação, né? E nós devemos segui-lo à risca, né, de forma sistematizada e interpretá-lo segundo a fatoração do teste, ou seja, o manual vai nos dizer como interpretar e como aplicar o teste. Então eu não posso aplicá-lo de qualquer maneira, porque senão eu não terei um resultado positivo. Pelo contrário, terei um resultado negativo à vida e à demanda do meu cliente ou paciente, né? Alguns exemplos de desenhos para que nós possamos passar adiante. Nós temos aqui 2 desenhos que foram tirados num site da internet de testes que foram aplicados. Nesses desenhos nós temos um todo em branco, preto e branco, né, na verdade, e um todo colorido. Ambos foram aplicados durante um teste. O primeiro está em inglês, porque ele foi corrigido por um psicólogo que fez as anotações sobre o desenho da criança. O segundo não tem nenhum tipo de anotação, mas também foi feito uma explicação sobre cada traço, cada aspecto e assim por diante. O que é analisado no teste, para que você possa entender melhor? Os aspectos analisados são a dimensão do desenho, ou seja, se ele é grande, se é pequeno, se está centralizado ou não, se a casa é grande, se a árvore é grande, se é muito pequena, se a pessoa tem traços bem definidos, se é grande, pequena, se ela ocupa parte central no desenho, se ela está de lado e assim por diante. É analisado o traço aplicado, se é um traço seguro, se é um traço temeroso, se é um traço muito forte, se é um traço muito fraco, se esse traço ele está tremulado, se ele tem uma metragem segura e assim por diante. É analisado a claridade do desenho, ou seja, se o desenho é claro, se ele está muito escuro, se tem muitas sombras, se as sombras são intencionais ou não. É analisado também os detalhes do desenho, como na casa, por exemplo, as paredes, a porta, o telhado, a janela, a chaminé, se existem detalhes nas portas, nas janelas, se existem desenhos nas paredes, né? Se está sobre o chão ou se não tem um chão, se há um caminho até ela, se não há, né? O tronco, se o tronco tem da árvore, por exemplo, tem copas, se tem galhos, raízes, se tem solo e assim por diante. Quanto à pessoa, se é uma única pessoa, se tem mais pessoas, se tem cabeça, se tem tronco, olhos, boca, cabelo, pés, se tem pelos no corpo, se usa óculos, não, aí a interpretação é com base nesses detalhes. É olhado e observado também se o desenho tem rasuras,
se a rasura é nele todo, se é em algum detalhe que provavelmente a criança não gostou, ou ela quis omitir, e assim por diante. A coloração também do desenho, quando a criança coloca cores, também é analisada. Então, o teste ele vai analisar essas dimensões que só podem ser explicadas a partir do manual. Não há uma interpretação da cabeça do psicólogo. É necessário critérios para chegar a um consenso ou a alguma coisa. A um resultado, na verdade, não a alguma coisa. Na nossa conclusão, nós concluímos que o teste ele tem uma validade. E que esse teste, por exemplo, ele tem um parecer favorável do CETEPSI, e ele é de grande valia para o psicólogo no exercício do seu trabalho. É necessário um manual para que ele possa ser bem interpretado, bem aplicado e que tenhamos um resultado positivo, não no sentido de positivo e negativo, mas no sentido de exatidão naquilo que foi aplicado. Então, o resultado positivo que vai contribuir para a demanda do cliente vai depender da minha aplicação, da minha interpretação com base no manual. E aí nós ressaltamos, o único que pode aplicar um teste psicológico, especialmente esse mesmo que bem rudimentar, é o psicólogo, porque ele tem técnica, ele tem conhecimento e ele tem a abordagem adequada para a aplicação do mesmo. Né? Fica aí a nossa bibliografia, da onde foram tirados, nós usamos 3 artigos, e o parecer favorável do site da CETEPSI. Nos dados bibliográficos nós temos cada um deles. Tá? No mais, nós vamos tirar a dúvida de todos e agradecemos a vocês, né, e pedimos que possamos ter sido claro e, quem sabe, influenciá-los na aplicação desse teste no momento.